Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Emmanuel comenta na lição 172 do livro Caminho, Verdade e Vida, Lágrimas. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em prantos às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova de redenção, padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas por origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. As gerações mais antigas ouviam aquele jargão, homem não chora. E é um grande engano essa frase. É um grande engano a partir do momento que a gente ouve falar, toma o conhecimento de que, por exemplo, lá em Uberaba, Chico Xavier realizava uma reunião maravilhosa toda sexta-feira de psicografia, que ficou conhecida como Correio do Amor. E aqueles que estiveram ao seu lado e que tiveram a oportunidade de participar dessas reuniões, de alguma daquelas reuniões, eles diziam que o Chico Xavier chorou toda santa noite. Chorou ao lado das mães, chorou quando sentia as emoções daqueles que estavam recebendo as mensagens, chorou mais ainda por aqueles que estavam do outro lado da vida e pela gratidão deles, porque a maioria deles estavam desesperados com medo da mãezinha que tinha ficado aqui encarnada atentar contra a própria vida ou as consequências da perda da esperança por conta da desencarnação deles. Então a gente começa a pensar o seguinte, existem dois tipos de lágrima, como diz aqui Emmanuel no final da lição. Existem as lágrimas de desespero e existem as lágrimas de esperança mesmo. E as lágrimas definitivamente elas começam a tomar conta da pessoa, que começa a sensibilizar mais o coração. Começa a estar com o coração mais aberto, começa a ser tocado cada vez mais pelas dores que a gente está vendo aí ao longo da vida. E veio na cabeça aqui agora uma biografia, um filme que retrata uma história que foi verídica sobre Oskar Schindler, um alemão que salvou a vida de vários judeus durante a Segunda Guerra Mundial e que tem sua biografia documentada para os dias de hoje. E me vem uma cena na cabeça aqui do filme que ficou aí sobre o Schindler, a lista de Schindler, em que tem um momento em que ele se sensibiliza, tem um momento que ele olha para os judeus e tem uma noção mais exata do tamanho do sofrimento daquelas pessoas. Naquele momento ele chora. E quando ele chora, aquelas lágrimas ali foram as lágrimas que o transformaram num dos maiores trabalhadores e salvou tantas vidas durante a Segunda Guerra. E dizem os espíritos que ele, naquela encarnação dele, ele ainda como espírito, ele ainda traz ainda com ele umas dificuldades para vencer no campo da sensualidade, no campo da embriaguez, que era o costume até durante a Segunda Guerra Mundial de alguns alemães mesmo. Mas ele diz o seguinte, por ele ter salvo mais de 4.000 judeus, ele ganhou mais de 4.000 anjinhos da guarda, espíritos familiares,
todos agora querendo retribuir o que ele fez. Então todos o ajudando, inspirando com seus conselhos, procurando criar condições também para que ele, que a conquista é pessoal, tem que ser dele, para que ele consiga vencer as dificuldades dele agora. Mas através da prática da caridade é isso que a gente amealha para a gente, né? A solidariedade. Então todos querendo ajudar agora. Então Emmanuel faz questão de falar da lágrima, mas falar da lágrima dos cristãos, falar da lágrima daqueles que realmente estavam passando por momentos de dificuldade, mas felizes porque estavam sendo testados. Tem uma página do Emmanuel que é maravilhosa, uma das páginas que foi analisada ao longo desses estudos, que ainda vão continuar ainda durante muito tempo, se Deus quiser, até terminar a nossa encarnação aqui. E ele fala o seguinte, numa das páginas, ele fala assim que o amor do Cristo nos constrange, que quando você começa a entender o que é ser cristão, e quando você começa a entrar um pouquinho no amor do Cristo, você se torna uma pessoa feliz pelo que você está fazendo, mas fácil de agradar, não é fácil de agradar também, porque sabe que tem muito trabalho para ser feito, tem muito sofrimento. Então você fica feliz por você estar agora no caminho correto, sentindo que esse que é o caminho que a gente deve tomar mesmo, mas ao mesmo tempo você começa a ver o planeta todo e ver, é muita dor, é muito sofrimento que tem. O sofrimento ele é físico e muitas vezes sofrimento moral também. Quer ver a diferença de um para o outro? Nas classes mais altas social, onde realmente não tem a necessidade do recurso financeiro, você vai encontrar muito mais o sofrimento moral e principalmente muita divergência, ideia de suicídio, muitos problemas. Então o sofrimento aqui no nosso planeta ele é muito grande. E essas lágrimas, elas são bálsamo para a gente. A lágrima realmente, ela, principalmente para aqueles que foram criados nesse jargão de o homem não chora, quando a lágrima vem, é porque conseguiu mexer mesmo com o coração da pessoa. E a gente tem relatos de espíritos que encontraram o seu caminho aí de resgate, de salvação, quando as lágrimas vieram. Porque as lágrimas vieram de maneira sincera. Muitas das vezes, para pessoas desse jeito, quando a lágrima vem, é porque realmente tocou, realmente ele sentiu mesmo, né, que era um momento de mudança, não estava mais aguentando o fardo que estava carregando, o estilo de vida que estava tomando, e aquela lágrima vem, e junto com aquela lágrima, como a gente aqui tem aqui durante mais de 15 anos, né, assistido nas reuniões, que a gente chama reuniões de desobsessão, reuniões de atendimento fraterno espiritual, quando o espírito, quando o encarnado, quando chega ao ponto de chorar com sinceridade, aquelas lágrimas são verdadeiro bálsamo na vida de cada um. Então a gente não deve condenar de forma alguma as lágrimas. Eu fico lembrando até com muito carinho aqui que eu sou uma pessoa que me emociono muito com as coisas. E cada fase da vida, quando ela é encerrada, né, a gente se emociona bastante. Estou lembrando aqui de uma situação de 30 anos atrás, quando eu estava aí terminando meus estudos e de repente eu estava andando para lá e para cá chorando e alguém me parou no meio do... Você está chorando por quê? Eu dei um abraço nele e falei, estou chorando porque acabou, a gente se formou, não vou mais te ver com essa frequência toda. Ele me deu um abraço também e chorou junto comigo. E são as lágrimas de alegria, são as lágrimas de certeza de dever cumprido. As lágrimas são bálsamos muito grandes para cada um de nós. A gente deve tomar o cuidado de não criticar as lágrimas, de não menosprezar esses momentos de mais puro sentimento, ou mais pura expressão de esperança em Cristo, esperança em Deus, por tudo que a gente está vivendo aqui na Terra. A gente vai aprender isso com o tempo, porque a gente vive num mundo que o mundo ele é muito duro com a gente, com relação aos nossos sentimentos. E a gente vai aprendendo aqui, com as lágrimas aqui, quase caindo aqui, me emocionando também, que em momentos como esse, em que as lágrimas chegam nos olhos, o coração se enche, os espíritos aproveitam e chegam até nós para fazer os tratamentos que eles precisam fazer para nos ajudar. Que Jesus
nos abençoe hoje e sempre.